Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no Algo a Mais. Uma sexta-feira muito especial. Para que todos saibam, né, para quem não é de Veranópolis, hoje Veranópolis completa 123 anos. E o nosso programa é comemorativo a esta data. Hoje eu estarei recebendo aqui no Algo a Mais para contar a história de Veranópolis o professor Nicanor Matiello, que já esteve no cargo de ex-prefeito em Veranópolis. Estarei recebendo a Diana Alessio, que é secretária de turismo de lá, e a Gisele Martins da Cunha, que é turismóloga. Então, pessoal, hoje o programa vai estar repleto de informações, de conhecimento, e para você que quer conhecer um pouco mais da nossa região, fica aí que o nosso Algo a Mais está no ar. Gostaria de iniciar agradecendo aos nossos apoiadores que fazem acontecer o nosso programa Algo a Mais, que é a Lojas Beneduzzi, que sempre traz looks lindos para que eu possa vestir, a RP Mercados, a Interne Móveis e Decorações, Pazinato Odontologia e a Kiron Centro Cultural. E agora, dando continuidade ao nosso programa, gostaria de convidar o pessoal para que adentrem aqui comigo. Professor Nicanor, Diana, Gisele, sejam todos muito bem-vindos. Podem entrar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, sentem. Fiquem à vontade. Obrigado, ambiente bonito. Ai, que bom, fico muito as moças feliz. Também, né? Ai, muito feliz. Muito bom começar amanhã desta forma, professor Nicanor. Receber de elogios, né? Mas com certeza, nós ficamos muito felizes. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com o intuito de fazer um programa especial, né, de uma das cidades da nossa região, que importa tanto para a nossa região, que é Veranópolis. Eu gostaria, então, que vocês começassem a se apresentar para que quem está em casa possa conhecê-los melhor. Diana, Bom dia, Laura, bom dia a todos os que nos assistem pela Conecta Mais. Obrigada por esse carinho, né, de nos trazer até aqui, para que a gente pudesse contar um pouquinho, então, da história de Veranópolis. 123 anos é uma boa caminhada, né, e parabenizar a comunidade de Veranópolis por esse momento. Todos nós estamos, então, aniversariando hoje, né? Estamos de aniversário e comemorando, então, esses 123 anos de uma cidade organizada, uma cidade limpa, uma cidade que tem muitos títulos, porque a gente pode estar contando agora, né? Claro. E uma cidade que tem um futuro enorme pela frente, só tem a crescer. Com certeza, até pegando o gancho, Diana, aproveitando falar que Veranópolis é conhecida como terra da longevidade, é como berço nacional da maçã, como a princesa dos vales. Então, né, hoje vamos falar muito sobre todos os títulos e, né, vamos abrir e conhecer um pouquinho mais. Professor Nicanor, se apresente para o pessoal de casa, por favor. Bem, eu sou professor aposentado já. Eu trabalhei durante 24 anos na Universidade de Caxias do Sul, lecionei aqui em Nova Prata também, Guaporé, Bento, né? Entrei na universidade lá por 90, no sentido de ter uma experiência diferente. Já era professor de ensino médio em Veranópolis, né? E também diretor da escola agrícola, etc. E então entrei para isso e depois acabei ficando todo esse tempo assumindo chefia, assumindo direção. Foi muito gratificante, porque a gente aprende muito ao estudar para preparar a aula e também ao intervir e interagir com os alunos e propriamente também com os colegas. E então, quando cheguei no 65, uma data emblemática, né, na universidade, era por causa do plano que nós tínhamos de aposentadoria, né? Então, eu me desliguei e aposentei pela Previdência do Banco do Brasil, vinha contribuindo
desde o início, porque muita gente não fez, mas quem fez, eu acho que ajuda hoje. A Previdência Oficial paga mal, vamos dizer, e eu recebo outro tanto do plano, recebi, agora mudei o contrato de uma maneira, mas de qualquer maneira eu recebia outro tanto da Previdência Privada, né? E eu sou sócio de empresa em Veranópolis, dou assistência lá, os gerentes me cobram, eu vou, só que eles não me pagam. É o único detalhe. Ele, Nica, o que tu acha disso, daquilo? Vamos fazer assim, assado. Fizemos inclusive o planejamento estratégico, tudo, né? E eles nunca falaram em pagar o meu serviço. Então tá. Mas eu me divirto também bastante nesse processo, né? E fora isso, eu estou curtindo neto. Vem mais 2 netas no mês de março, com poucos dias de diferença. Uma morando em Caxias, a outra na Espanha. Tá bom, vamos viver a vida assim, que tá bem. Que show de vida, né, professor Nicanor? E foi uma vida um pouco sofrida também a nível pessoal, com perdas, diria que irreparáveis, mas aprendi uma coisa, na vida toda. Quando Deus te dá uma cruz, Ele te dá força para carregar, ponto. Com certeza. E a segunda coisa é que eu consegui também, mesmo sendo político, e às vezes invento umas histórias, e daqui de lá, né, do cara como político, ele fica muito exposto. Claro. Né? Aprendi também que eu perdoo tudo, eu sou um cara de alma leve, muito leve. Então, acho que isso ajuda a minha situação de vida, de dizer, eu tenho uma vida boa, eu construí uma vida interessante, e tenho família, uma família boa, com todo mundo estudado e vamos dizer, fazendo as suas coisas, e ajuda porque alma leve é uma coisa que a gente não compra em farmácia. A gente compra dos procedimentos que nós temos. E se a gente vai ver, principalmente quem foi político, sabe, né? Que isso, se tu quiser levar na ponta da faca, tu tem histórias e histórias para resolver a vida inteira. Eu sou de alma leve, às vezes a minha mulher diz, aquele cara te sacaneou e ainda tu vai ajudar ele, eles pedem ajuda. Vai ajudar? Sim, porque eu não sei nada mais do passado, estou muito bem assim. Então, acho que é uma coisa boa da vida da gente. Que coisa boa, né? Experiência de vida, experiência de vida, com certeza. Muito bom ouvir e aprender com isso, né? Eu acho que a gente sempre pode pegar alguma coisa dos outros que é melhor do que da gente, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada pela sua participação hoje e estar aqui conosco. Obrigado, eu agradeço o convite. Eu estudo um pouco, eu sou curioso da história. Eu não sei se a gente não está na hora, já tem muitas obras, mas eu acho que nós precisaríamos tentar consolidar um pouco mais a história dos municípios, né, no sentido histórico. Tem publicações, tem um monte de coisa, mas há um lado meio que lúdico e tal, que não está sendo, que não está nas nossas bibliografias. E acho que é importante, até porque tem histórias que a gente conta, mas não escreve. Com certeza. Né? Não pode escrever ou não escreve porque isso, porque aquilo. Estava lembrando na viagem aí a briga de Caxias com Bento por causa da BR-116. Então, folclore vai longe, né? Com certeza. Então, eu sou curioso só, tá? Não sou estudioso assim aprofundadamente. Mas vai ser muito bom ouvir as suas histórias hoje. Algumas historinhas são boas. Maravilha! Seja muito bem-vinda, Gisele. Sua palavrinha para o pessoal de casa, para que conheça um pouquinho mais. Obrigada, né? A gente agradece o convite. Então, meu nome é Gisele, eu sou turismóloga em Veranópolis. É um cargo criado há 6 anos e meio na prefeitura, é um cargo concursado. Né? A gente agradece até a administração da época, né, que criou esse cargo. Eu fiz o concurso, vim de Porto Alegre, Veranópolis me acolheu, né? Me sinto mais veranense que porto-alegrense, né? Então minha vida está aqui. Então eu estou há 6 anos e meio no cargo, né? Junto à Secretaria de Turismo, né? Disponível então para ajudar no desenvolvimento turístico de Veranópolis e da região. Então hoje eu estou coordenando o roteiro Termas e Longevidade, que inclui Nova Prata, né? Então Nova Prata, Veranópolis, Vila Flores, Cotiporã e Protásio Alves hoje. E aí aberto também para outros municípios da região, né? A gente vai iniciar algumas conversas também agora.
para integrar nesse roteiro regional, né? O turismo não tem fronteiras, né? Então a gente escuta muitas pessoas vindo não para Veranópolis, não para Nova Prata, mas para a Serra. Com certeza. Né? Então essa integração é muito importante para o nosso setor também. Com certeza, Gisele. Nós que somos daqui, por muitas vezes a gente não valoriza o que temos, porque somos daqui. Então, vivendo todo dia, né, vendo todo dia, né, indo para Cascata, às vezes para fazer, né, um passeio, alguma coisa assim, e damos menos importância. Porém, a gente sabe que muitas pessoas vêm para a nossa região para ter novas vivências, adquirir novos conhecimentos, enfim. E a gente sabe o quanto é rico a nossa região e por isso precisamos trabalhar isso nas pessoas, em mim, como em todos nós. Exatamente. Então é isso aí. E para começarmos a nossa manhã, então ouvindo histórias e conhecendo um pouco mais, fortalecendo a história de Veranópolis para a região também, eu gostaria de começar a falar sobre esses títulos que Veranópolis recebe, né, por ser terra da longevidade. E nisso vocês também têm outro... Diana, pode falar um pouquinho sobre a cidade amiga do idoso? Também, nós temos... Veranópolis é conhecida como a terra da longevidade, isso a gente já tem pesquisas científicas que mostram, né, que em Veranópolis a população mais adulta que está envelhecendo, está entrando então, né, nos 60 a mais, que a gente chama, a nossa população, então, de Veranópolis, ela consegue atingir uma idade maior do que a do estado, né? O estado hoje é em torno de 73, 74 anos e Veranópolis, então, 78 pelas últimas estatísticas, né, de vida. Então, nós temos um índice maior de vida em Veranópolis e pela qualidade de vida que se tem em Veranópolis, isso são um dos fatores, né, que são alguns segredos que Veranópolis tem para se ter essa vida longa e saudável. Então, e Veranópolis tem algumas políticas públicas, né, que recebeu o título, né, pela ONU de Cidade Amiga do Idoso, e todas as secretarias que se envolvem nesse projeto para que a gente tenha políticas públicas que atendam os idosos da nossa cidade. Que bacana. Pois é, então, bacana continuar ter esse título e ver como a cidade também se porta, né, ao poder oferecer tudo que o idoso precisa na cidade. Nós somos também o berço nacional da maçã pelo cultivo, uma das primeiras cidades, né, a cultivar então um pé de maçã. Hoje nós temos a história que é contada pela nossa festa maior, que é a FEMaçã também, que conta toda a história, desde o primeiro plantio do pé de maçã, feita por José Bim. Então, nós temos uma variedade de maçã que se chama, né, José Bim, lá em Veranópolis. Não somos o maior produtor de maçãs na nossa região, né? A gente já perdeu esse título para outros municípios vizinhos, como Vacaria. Mas o que a gente tem hoje em Veranópolis de plantio de maçã é realizado pelas famílias. Não é uma indústria ou uma fábrica que planta as maçãs. São os pequenos produtores que envolvem toda a sua família, né, seus parentes mais próximos, também no plantio da maçã. Bacana. Isso aí. E a Princesa dos Vales? Quem pode me falar sobre esse título? Eu acho que o Nicanor pode nos contar um pouquinho sobre isso. Veranópolis é muito bonita, né? Uma cidade bonita. Quando trocou o nome de Alfredo Chaves, porque no Espírito Santo tinha Alfredo Chaves, né? Trocou para Veranópolis, que é a cidade de veraneio, se foi ver que Veranópolis é muito bonita, né? Então, a Princesa dos Vales, depois teve uma administração que trocou o codinome, né, para a Rainha dos Vales, mas isso não pegou na comunidade. O que pega na comunidade, o que valeu assim e que está bem integrado na comunidade é a Princesa dos Vales. É uma cidade muito bonita. Você sabe que às vezes eu fiz mais de 5.000 vezes Veranópolis a Bento. Seja para ir na universidade, para os pós, para o mestrado, para dar aula, para participar de reuniões da universidade ou não, né, indo para Porto Alegre, para Caxias, para qualquer lugar. Fiz mais de 5.000 viagens. E ainda me surpreendo quando nós saímos e a minha mulher diz, deixa que hoje eu dirijo. Porque aquele vale que nós temos ali, dirigindo, a gente não tem
a ideia de que monumento natural é aquilo. Aquilo é uma coisa fantástica, e tu vês, cada vez que viajo, eu vejo coisas que eu não conhecia. Né? E eu acho que eu tenho que fazer um tour aéreo até aí, porque realmente, né, a Princesa dos Vales, o codinome, veio pela beleza da cidade. E se nós voltarmos atrás, Veranópolis, lá em 1950, mais ou menos, nós tínhamos um hotel muito bom, Hotel Zanqueta. Né? Que hoje é Hotel Siviero, mas passou por outros donos e também por transformações. Hotel Zanqueta era do tipo que dava pensão completa. Certo. Então, nós tínhamos o Carnaval de Veranópolis, era famosíssimo. As pessoas vinham de Porto Alegre, de Caxias, falando sempre das coisas próximas, né? Claro. Vinham e ficavam no Hotel Zanqueta e se faziam os melhores carnavais em Veranópolis. Isso incluía também o clube, a Sociedade Alfredo Chaventes. Né? Então, desde ali, Veranópolis foi tida como uma cidade de veraneio realmente, né? Não iam para a praia como hoje. Até porque havia mais dificuldades. Eles vinham e ficavam tipo 15 dias aqui. A maioria eram pessoas que moravam em Porto Alegre, moravam em Caxias e que não tinham oportunidade de vir muito seguido, a estrada era de chão. Então eles vinham e aqui eles tinham os amigos, tinham parentes e ficavam tipo 2 semanas, alguns até um mês. E isso lá em 50, veja que a gastronomia famosíssima, o hotel para a época era muito bom, né? E o Carnaval de Veranópolis era excepcional. Então o pessoal vinha para poder aproveitar mesmo aqueles 15 dias. Mesmo. E aí depois foi refluindo isso, né? Baixando. Quando eu era vice-prefeito, mais ou menos, eu não sou bom de data, hein? Não tem problema. Mas aí por 86, 87, por aí, a gente se deu conta, foi uma funcionária da Secretaria de Turismo que comentou comigo, que nós não tínhamos mais o tal de carnaval de rua, que era uma coisa boa, e nós começamos, eu como vice-prefeito em exercício, abrimos uma verbinha ali e tal, e começamos a fazer o carnaval de rua, que até pouco tempo ele era muito bom, mas depois chega uma hora que começam a aparecer elementos estranhos. Né? Como Sim, qualquer outro evento, evento. tem seu desgaste. E aí houve a mudança que foi feita, né, nos últimos tempos, eu acho que ficou muito melhor do que antes. Só que era válido quando começou. Com certeza. Né, era válido. Então Veranópolis tinha essas características. E uma outra coisa que Veranópolis tinha, um hospital muito bom. Era o Hospital del Prete. Né, e o médico lá, que era famosíssimo, chamava Ivo Sasso. O pessoal de Lagoa Vermelha vinha para Veranópolis, porque o hotel, além de atender, o hospital, além de atender a pessoa, eles davam pensão também para as pessoas que vinham acompanhar. E a comida sempre muito boa. Né? Aí tem uma curiosidade, né? A minha mulher com 15 anos, ela era chefe da cozinha do hospital. Explica um pouco aqui, ó. Ontem ela disse, eu vou começar a fazer comida ruim, não tem mais comida boa nessa casa. Né? Então, eles faziam comidas muito boas, fugindo um pouco da regra hospitalar, daquela comida sem gosto e tal. E as pessoas, os fazendeiros, né, que vinham, ficavam hospedados no hospital. E depois tinha alguns casos que as doenças eram cumpridas, aí os caras já mudavam para Veranópolis. Né? E era também uma característica tanto do bom atendimento do hospital, quanto da gastronomia, quanto dos amigos. Veranópolis, exemplo de Nova Prata, a gente é cidade igual, mas recebe bem. Eu acho que isso é uma grande característica nossa. A nossa hospitalidade, né, Nicanor? A hospitalidade eu acho que é muito forte. Eu lembro, né, de algumas vezes, agora eu quase não saio de casa por causa da pandemia. Com certeza, acho que esse ano mas algumas vezes, por exemplo, encontrando pessoas na rua, de carro ou não, que precisam de uma informação. Eu sempre fiz isso. Se está a pé, eu levo. E se está de carro, me siga que eu te largo lá.
Porque nós temos muito aquela história, mas que rua é essa? Ah, eu não sei, é a rua da antiga rodoviária. Que rua é essa aqui? Ah, aqui é a rua que era do hospital. E, então a gente tem até dificuldade de lembrar, que rua é aquela, né? Então, claro, hoje com o GPS também mudou. Claro. Mas senão, a gente leva a pessoa no local, ela tem que se sentir acolhida. Né? Temos que criar a cultura nos nossos... Do acolhimento. Né? Do acolhimento, realmente. Vemos que o pessoal quer muito receber, porém, precisamos fazer com que essas crianças de hoje, elas já cresçam com a ideia de ser ponto turístico, de saber como, né, orientar quando chega alguém e tudo mais. Então, ter esse acolhimento e também poder... são simples formas de fazer com que as pessoas se sintam melhor no nosso lugar, né? Porque se tu não é recebido, né, não é recebida a pessoa, ela se sente indiretamente hostilizada. Não, mas aqui ninguém deu bom dia para mim. Sim. Né? Então, e eu ainda sou daqueles que andam na rua e cumprimento as pessoas em voz alta, e mesmo que eu não conheça. Eu não sei como interpreto, mas todos, a maioria, 90% ou mais, até me conhece e respondem, mas tem gente que não responde, né? Ainda mais com a máscara. É difícil. Mas nós temos essas características, né? Eu acho que desculpem, agora já vou entrar demais aí. Não, vou parar assim, depois a gente fala. Com certeza. Agora eu vou chamar, pessoal, vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, vou chamar um videozinho da Kiron, que é um recadinho que eles têm para nós aqui. Oi, meu nome é Isabelle, eu tenho 8 anos e estudo na Kiron. Queria te convidar para conhecer a nossa escola. Vem comigo! Essa é a Kiron Nova Prata, mas tem Kiron em toda a região. Nova Bassano, Casca, Paraí e um montão de lugares. Sabe o que eu mais gosto na Kiron? Os teachers são muito legais, os materiais são super divertidos e as aulas são cheinhas de novidades. A Kiron está com matrículas abertas para todos os níveis e idades. Vem fazer uma aula demonstrativa, a gente te espera. Kisses! Que lindo ver esse recadinho da Kiron, né? Então, quem estiver à procura de curso de línguas, tanto para essas crianças, né? Para as nossas crianças, e quanto adultos, jovens e adultos, ginástica do cérebro e ensino superior, também você encontra na Kiron. Então, qualquer coisa, dá uma ligadinha ou passa lá, né, na sua cidade, no local que tiver, e contate para saber mais. Pessoal, vamos para um breve intervalo comercial e em seguida retornamos com toda essa história de Veranópolis e a comemoração dos 123 anos da cidade. Logo mais retornamos. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Na próxima terça, dia 19, quem estará conosco aqui no Hora Bolas é o Padre José Mussói. Não perca, terça-feira, 22 horas, pela Conecta Mais TV. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você.
Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. E no dia 18 nós estaremos com entrevistas e mais um assunto inédito. Como sempre, assuntos que fazem diferença na nossa vida. O nosso tema do entrevistas será vacinação, especialmente contra a Covid-19. Até lá, nosso encontro está marcado para as 21 horas do dia 18 de janeiro. Voltamos com o programa Algo a Mais nesta manhã, um programa comemorativo aos 123 anos de Veranópolis. E hoje eu estou aqui com a secretária de Turismo, a Diana Alessio, estou aqui com o professor Nicanor Matiello e com a Gisele da Cunha, que é turismóloga. E estamos falando sobre toda a desde história e reconhecimento que a cidade tem. E hoje também para que todos nós da região possamos conhecer um pouco mais e poder valorizar cada vez mais cada cidade que compõe os municípios da nossa região. E Gisele, então, falando sobre cidade hospitaleira, cidade resiliente, são títulos que Veranópolis recebe. E tu poderias explicar um pouquinho para nós? Isso mesmo, a gente estava falando antes, né, da hospitalidade, né? Realmente ela é muito reconhecida pelos visitantes, por turistas, a hospitalidade do município, né? Inclusive até a minha chegada na cidade, realmente percebi isso, né? Então as pessoas ajudam, as pessoas indicam, as pessoas estão disponíveis para os outros, né? Quem vem de fora, o pessoal quer conhecer, quer contar um pouco a história do município, quer te conhecer. Então isso eu percebi muito na minha chegada, né? Enquanto moradora, né? Turista e moradora, porque a gente vem sem conhecer muito a cidade, né? Como foi meu caso, mas eu vim para morar. Então eu percebi isso muito assim da cidade, né? Como o Nicanor estava falando, realmente, né? Não é só o professor Nicanor, mas muitos da cidade tem essa cultura realmente de se aproximar das pessoas, né? O bom dia, o boa tarde. Às vezes eu vou para casa da minha mãe, que continua em Porto Alegre, e a gente pegou o costume da bom dia, boa tarde, para todo mundo que enxerga na rua e as pessoas não responderem na cidade grande, né? Mas aqui, inclusive, os pequenininhos, as crianças, elas respondem, é cultura isso, né? Cultural, não só de Veranópolis, Nova Prata, nossa região, né? É realmente uma região muito hospitaleira. E Veranópolis agora, o ano passado, ela firmou um termo de compromisso para um projeto da cidade resiliente, né? Que é estar preparada para resolver as vulnerabilidades do município, tá? Esse projeto, então, foi feito o termo de compromisso, o projeto, e esse ano, então, vai ser executado o plano de ação, né, dentro dos 10 objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Então, é um trabalho, então, né, a nível mundial, realmente de pegar todas as vulnerabilidades, né, não só social, mas também desastres naturais, né. Então, são 10 objetivos que Veranópolis
vai buscar através desse plano de ação. Então, trabalho através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade, junto, né, além do Projeto Amigo do Idoso. Então, tem mais esse título em que Veranópolis angariou agora há poucos meses, né? Então, isso vai se agregando, né, em termos de receptividade do município. Por quê? Primeiro, o município tem que estar bom para o cidadão. Né? Então, tu não vai receber turistas ou visitantes no município em que nem o cidadão está bem. Então, essa é a premissa do turismo. Primeiro, o município tem que estar com qualidade de vida para o seu cidadão. E aí ele vai receber bem quem vem de fora. Então, todos esses projetos realmente eles agregam lá no final, que é o turismo. Né? Com certeza. Então, a gente fica muito feliz e a Secretaria, né, Diana, a gente está sempre envolvida nesses projetos mais amplos, né, que são projetos mais globais, assim, para o município, porque realmente, isso tudo acontecendo, a gente consegue fazer com que o turismo aconteça, né, que as pessoas venham e retornem. Né? A gente recebe muitos visitantes a trabalho e depois eles retornam com suas famílias. Isso é muito gratificante, assim, né? E às vezes conhece só Veranópolis, a gente indica a região, depois ele retorna para conhecer os outros municípios. O pessoal tá fugindo das grandes aglomerações, né, em cidades turísticas. Então o pessoal tá procurando realmente cidades mais tranquilas, sem muita aglomeração, em que o próprio empreendedor recebe. Então a gente tem vinícolas em que é o produtor que plantou a uva, que colhe, que produz o vinho, que vai receber o turista. Né? O turista procura realmente as histórias do local, as histórias verídicas, as pessoas que conviveram, que vai contar a sua história. O turismo, a pessoa não procura o produto turístico, ele procura as histórias. Esse é o grande agregador do turismo, né? E, claro, questão de renda, questão social, em que a família toda se envolve, né? Então, essa integração, assim, é muito, muito importante para que isso tudo aconteça. Valorização, porque quando o pessoal retorna com suas famílias, e isso acontece conosco, vai fazer um trabalho fora, gostou do lugar, retorna, e tu encontra uma estrutura, uma boa estrutura, pessoas que te recebem bem, famílias inteiras trabalhando para receber essas pessoas. Então, pode ver que tudo funciona, né? Funciona o comércio, funciona eu diria que tudo funciona de uma forma mais até limpa, eu diria, porque o turismo, o pessoal vem, deixa, né, lucros, rendimentos para essas famílias que por muitas vezes estariam trabalhando somente na linha, em outra linha, e entraram no turismo. E hoje elas têm esse outro rendimento, que o pessoal vem, aproveita dos hotéis, aproveita, né, do comércio local, dessas outras famílias que são, muitas são... Como é que se fala? Que são famílias de interior e recebem, tem o comércio específico, e acaba sendo algo muito bom para toda a cidade. Depois essas famílias retornam para seu... E esse convívio familiar é um dos segredos para se ter uma vida longa, feliz e saudável, né? É isso. É um dos segredos, esse convívio familiar em que, além de agregar um serviço, né, um produto que tu entrega para o turista, que tu atende o turista, ou uma empresa, né, é esse convívio familiar que sustenta essa família em todos os sentidos, tanto econômico, né, como emocional. Esse convívio familiar, ele acaba sendo da comunidade. Então, viver em família e viver em comunidade, ajudando, porque às vezes tem uma família que tem que fazer a poda ou tem que retirar a uva. Eles se ajudam, as famílias se ajudam. Então, esse convívio familiar e da comunidade é um dos segredos que se vive mais e com qualidade de vida. Com certeza, se ajudando e todos crescendo. E todos crescendo juntos. É isso aí. Olha só, já que a gente vai ter vários... Né, a gente vai falar um pouquinho do turismo, a gente volta para falar das histórias, porque ouvir história é sempre muito bom, até para a gente conhecer um pouquinho mais de onde viemos, né? Em relação, então, agora, professor Nicanor, a gente falou um pouquinho do turismo e eu volto para o senhor para
pedir um pouquinho sobre como é essa ligação, como foi feita essa ligação Veranópolis-Bento Gonçalves, porque há muitos anos o senhor disse que o pessoal vinha já aproveitar o turismo, né, já fazia turismo pela nossa região por Veranópolis, mas se foi uma história bem... uma construção para que isso aconteça. Há muitos anos não existia a ponte que liga Bento a Veranópolis, não é? Exatamente. É assim, hoje, vamos dizer, nesse aspecto, eu acho que nós levamos um pouco de desvantagem em relação a antigamente. Por quê? Porque antigamente quem vinha e passava a balsa para vir a Veranópolis era uma viagem. Então eles iam posar no hotel de Veranópolis, fazer refeições em Veranópolis. Hoje não, hoje você vem de Porto Alegre, Passo Fundo em 3, 4 horas, ou 5, e no máximo você para tomar água ou tomar um cafezinho, né? Então esse aspecto, sim. Agora a questão da ligação, nós temos ainda uma grande dificuldade. Isso eu comecei a bater esse assunto no Cored, porque nós enxergamos hoje a região toda aqui, nós enxergamos antes e depois da ponte. E eu comecei a bater no Cored isso quando eu representava a universidade no Cored, e aí valeu a pena, porque hoje se fala muito em depois da ponte. Antes se falava só antes da ponte. A direção do Cored era só gente de Bento, Farroupilha, Caxias. Aí eu me organizei eu mesmo, sozinho, mas eu falei com outros líderes aí e disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar duas pessoas no conselho, são 6 cargos, 2 pessoas no conselho. Então foi o vereador de Vila Flores, né? E foi o secretário de planejamento de Veranópolis, né, que trabalhava na prefeitura, o Luciano, e o vereador de Vila Flores a gente colocou no conselho. Quando chegamos lá, na hora de fazer a decisão, tinha o pessoal, os vereadores de Garibaldi que queriam entrar no conselho, né? Aí eu conversei com eles, disse, nós estamos do lado da ponte, tem um monte de municípios e ninguém faz nada por nós, e não é nem por mal, é questão de lembrar na hora. Tu vai lembrar de quem? De quem? Olha, a Farroupilha cabe isso, Bento cabe, Caxias, obviamente, e aí? Não é ninguém. Então, a gente conseguiu colocar, e eu conversei com eles, os vereadores, e eles aceitaram as ponderações, que nós entramos com 2 na diretoria na época, 2 de cada ponte. Porque aí começou a mudar a história. Todas as reuniões que eu ia era uma briga. Não, de lá da ponte vocês não olham nada, de lá da ponte. Isso ocasionou, por exemplo, a vinda do Instituto Federal para Veranópolis, onde Nova Prata é signatária também. 13 municípios se uniram para que o Instituto Federal viesse para Veranópolis. Porque Bento tem, Caxias tem, Farroupilha tem. E aí nós não, nós de cada ponte não. Hoje o Instituto Federal não andou como estava previsto, porque primeiro houve a morte do diretor, que era o grande mentor de tudo do que ia sair no Instituto, e ele faleceu. E depois também houve corte de verbas lá com a Dilma, depois também com Bolsonaro houve, na verdade, uma ameaça, mas acabou vindo as verbas, mas foram diminuídas as verbas todas. Mas ainda assim, tem muita gente em Nova Prata indo para o Instituto Federal. Isso é uma coisa para daqui 3 ou 4 anos, a gente mais do que duplicar os alunos do Instituto Federal, e é de cada ponte. Certo. Eu acho que isso é muito importante. Falando da ponte especificamente, era a pergunta inicial, né? Sim. As imagens já passaram aí. Mas a ponte, a ponte é o seguinte, a ponte ela começou a ser feita em 1942. Nossa. Só que em 1944, num teste, a ponte caiu. Meu Deus. A ponte caiu, tem até um cemitério lá que recebe águas frequentemente, é irrigado quando sobe a água do rio, assim, né, do lado da ponte. Morreram 8 pessoas naquela época lá. E isso ocasionou, eu acho que foi uma rediscussão técnica, porque não se tem muita informação. E aí a obra ela reiniciou
em 1950. Ficou parado de 42 a 50. E depois, de 50 a 52, ela foi colocada. Ela é um símbolo no sentido da construção, dos arcos paralelos, terceira do mundo em tamanho. Né? É um ganho de engenharia, basta dizer que nós estamos em 2020, né? Claro. 21 já. E ela é um ganho de engenharia absurdo, porque ali nós já tivemos casos que a água esteve a menos de 46 metros a distância da ponte até a água normal. Nós tivemos menos de 5 metros, que podia ter levado embora tudo, né? Não levou. Claro. Eu vivenciei isso, fui ver com medo terrível. Eu tenho medo de água e medo de altura. Então eu vi de longe. Mas nós já vivenciamos 5 metros longe da ponte. E não faz muito tempo isso. Não, aquele que eu estou falando é por volta de 80. Depois teve esse outro, mas foi o dano menor, vamos dizer. Esse último aí, de 3, 4 anos para cá, né? Então, ela ligou sim, Veranópolis aqui. Depois nós tivemos eu não me lembro bem, eu era bem piá quando se fez o asfalto para Veranópolis, né? Ele veio até Sapopema e depois parou. E aí também eu tenho que me informar com gente de Nova Prata, porque dizem que houve um grande conflito de interesses aqui. Se a estrada passava, vamos dizer, olhando de frente, onde nós estamos hoje, à direita do Prata ou à esquerda, havia muitos interesses imobiliários que atrapalharam muito, mas infelizmente eu não tenho a data exata dessa estrada, mas que ela parou muito tempo, sim. Certo. Ela parou muito tempo em função desta briga, vamos dizer, que podia ser... Às vezes a briga é bem explícita, todo mundo sabe. Ou às vezes não, ela é só de cúpula, né? Não sabe por quê, mas existe o problema. Então, a Nova Prata recebeu a estrada bem depois da Veranópolis. Mas eu não tenho as datas assim, tenho que estudar isso. Mas como é legal conhecer um pouquinho da história da ponte, que ela fez uma grande ligação, né? Sem dúvida. E uma mão para quem queria ir a Veranópolis. Claro que a balsa sempre é muito bonito, vou pegar a balsa, passar o rio para chegar no outro lado. Então é toda uma viagem, digamos, uma experiência muito legal. Mas assim, a praticidade, ela veio com tudo, né? Depois da ponte feita. E junto veio aquela rodovia, que é uma rodovia de muito fôlego. Às vezes tu passa dirigindo ou conversando com a pessoa que está dirigindo, você não percebe. Mas o que foi feito nas pedras lá, tudo, é uma coisa extraordinária, até para hoje seria, embora há muito equipamento, muitas coisas novas, né, para poder fazer. Então, essa obra, tem gente que sonha, né, que nós temos que ter duplicado Veranópolis a Bento, porque hoje é o gargalo. E mais, se der um problema na ponte em si, ou tu vai por Cotiporã, e aí se estiver chovendo e tal, não dá, né? E senão estrangula tudo. Ali na ponta estrangula tudo, não tem alternativas. Não tem. Né? Então, muita gente fala, vamos fazer duplicação, porque se uma carreta estourou um pneu na pista, não é comum também, né? Mas estourou um pneu, já complica tudo. Mas é uma obra de grandíssimo fôlego, só federal para fazer. E veja, nós melhoramos a estrada aqui, o Brito tinha feito um convênio com o governo e tinha feito recuperações. Só que nós sempre fizemos recuperação de pobre. A recuperação real do necessário é agora que foi feita. E aí você passa por essa estrada, que eu já passo há 50 anos, e eu vejo a estrada como nunca esteve. Por quê? Porque está sendo feita a manutenção adequada, é dinheiro federal. É nosso também? Sim, só que o Estado está quebrado. Então, acho que tem ganhos aí importantes, muito importantes. Com certeza. Pessoal, nós vamos dar uma pausinha para da nossa conversa aqui. Eu quero chamar um videozinho muito especial toda sexta-feira. A Fernanda Reginato, ela tem uma dica de culinária para nós aqui, para dar uma quebradinha na nossa manhã. Então, Fé, qual é a tua dica de hoje?
Oi, tudo bem? Estamos aqui junto de novo, segunda, sexta-feira, né, desse nosso encontro. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e a intenção nossa é dar uma dica para você fazer do seu final de semana mais delicioso, né, com mais gostosura. Então a dica de hoje é super legal, porque quem é que não tem arroz de ontem? Ou de ontem, né? Ou 3 ontontes também. Guardar na geladeira, né, pessoal? 3 ontontes guardar na geladeira tá valendo, tá? Arroz integral também tá valendo. A minha dica é o seguinte, é bolo de legumes. Todo mundo vai querer ir na tua casa no sábado de tarde, quando a pandemia passar, para comer esse bolo de legumes. Enquanto isso, tu manda um pedacinho pro pai, pra mãe, né, pros filhos, pro vizinho, para quem quiser. Pega o arroz de ontem e coloca numa panela ele. E coloca leite, metade de leite, metade de água, até cobrir o arroz. Isso vocês deixam em fogo bem baixinho. O que a gente quer ali? A gente quer que o arroz inche, né? Se reidrate nesse meio aquoso, né? Uma vez isso tenha acontecido, tu coloca ele no liquidificador. Coloca ele no liquidificador com 6 ovos, se for mais de quilo, que esse total dê, ou 3 ovos para cada meio quilo, né? 6 ovos por quilo e assim você vai vendo mais ou menos quanto fez ali de base de bolo, tá? Bate no liquidificador isso. Enquanto isso, faz um refogadinho com as verduras que você mais gostar. Eu gosto muito de colocar abobrinha, queijo ralado e azeitona. Eu gosto muito desse trio. Então, o que eu faço? Eu pego o suquete, aquela nossa abobrinha italiana, corto ela bem fininha, refogo em óleo com cebolinha e alho e misturo isso nessa massa de arroz. Depois coloco um pacotinho de queijo ralado e meio vidrinho de azeitona fatiada dentro, tá? Isso vai ficar muito mole. Então, é a hora da gente colocar farinha. Farinha vai até dar ponto de bolo, tá? Eu diria que para cada meio quilo de massa, a gente use um copo, uma xícara e meia de farinha. Colocou a farinha, quando deu o ponto que tu gosta, coloca mais uma colher de farinha e uma colher de fermento. É sempre bom o fermento entrar junto com farinha nesses bolos salgados, tá? E aí mistura isso, bota numa forma e bota no forno. Deixa 35, 40 minutos até que o palito saia limpo e tá, fica supimpa, tá, pessoal? Testem e me avisem. Se vocês fizerem, mandem fotos aqui para Conecta e também se você quer alguma dica que no futuro eu dê, também pode mandar para nós, certo? Beijo, Laura, beijo todo mundo e bom ano para vocês. É muita oportunidade. Muito obrigada, Fé, pela tua dica de hoje. Um bolo de legumes. Então, faça em casa e depois me conta. Manda foto, eu coloco aqui no programa. Então, façam e nos mandem depois. Pessoal, vamos para um breve intervalo comercial e em seguida retornamos. Manda comida. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço.
Amplo com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. E no dia 18 nós estaremos com entrevistas e mais um assunto inédito. Como sempre, assuntos que fazem diferença na nossa vida. O nosso tema do entrevistas será vacinação, especialmente contra a Covid-19. Até lá, nosso encontro está marcado para as 21 horas do dia 18 de janeiro. Parabéns, Veranópolis, pelos seus 123 anos de emancipação. Juntamos nossa voz às muitas que te parabenizam, porque assim como a Conecta Mais TV, você é muito nossa. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, comemorativo aos 123 anos de Veranópolis, e conhecendo um pouquinho mais as histórias de lá e também como está hoje, ouvindo as histórias do professor e também sabendo pelas meninas como está hoje Veranópolis e se preparando. Meninas, eu gostaria de agora continuar o nosso assunto falando sobre o Instituto Moriguchi. É isso? Isso. Quem que poderia começar a falar para mim dele? Posso falar. Então, o Instituto Moriguchi, né, foi... ele é agora um espaço novo, né? Uhum. Mas, na verdade, o Moriguchi, ele vem há mais de 25 anos, né, nessa história das pesquisas sobre qualidade de vida e longevidade. Então, há mais de 25 anos, o doutor Emílio Moriguchi, né, geriatra, na época na PUC, começou a fazer essas pesquisas através de uma reportagem que saiu falando sobre Veranópolis e outras cidades de outros países, onde tinham uma quantidade enorme, né, de idosos, né, nonagenários. Então ele, através disso, começou a trabalhar as pesquisas para entender o porquê que nessa região, né, existia essa expectativa de vida e essa quantidade enorme, né, o percentual muito grande de idosos, né, comparando com a população local. Então começaram a se fazer as pesquisas, e isso foi se ampliando cada vez mais, né? Começou em algumas especialidades, hoje, né, com a ampliação de pesquisas, ele se criou, então, são diversas especialidades médicas, né, que são feitas pesquisas para ter um entendimento da saúde e de como, né, essas pessoas vivem para chegarem, né, nessa longevidade. Então, o Instituto Moriguchi foi criado, né, e sua sede em Veranópolis, junto ao Hospital Comunitário Peregrino Laziose, um espaço, uma sede nova, né, onde seguem essas pesquisas. É um projeto, então, são 4 médicos, né, em várias especialidades que são os diretores, incluindo o Dr. Emílio Moriguchi, né, geriatra, para a coordenação dessas pesquisas. Então, a gente tem alunos, né, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, que se integram a essa equipe através das pesquisas na sua especialidade. Hoje, as pesquisas, elas não são apenas com os idosos, né? Tem idosos aí há 20 anos participando da pesquisa, né? Então, para entender realmente o andar da vida, né, dessas pessoas e o que isso está proporcionando na sua vida, né, longeva, mas também estão integrados hoje crianças e adolescentes, para poder fazer esses comparativos à vida há 20 anos, 30 anos atrás e essa nova geração.
Então as pesquisas são realmente muito amplas, né? Hoje esse espaço, ele sempre aconteceu dentro da associação que gere o hospital. E hoje, com a criação do Instituto, existe essa parceria entre as duas entidades. O espaço da sede fica junto ao hospital, né? Foi uma construção nova, que foi angariada através do projeto Cidade Amiga do Idoso, né? Está dentro, dos projetos dentro desse projeto maior, né? Da Cidade Amiga do Idoso junto à Organização Mundial da Saúde. E nesse espaço, então, está a administração do hospital e toda a parte do instituto. Nesse espaço, então, são feitas pesquisas. Então, tem consultórios de várias especialidades, onde a comunidade que participa da pesquisa vai até lá, né? Tem a parte também laboratorial, né? Para ter o entendimento. Lá no início, os participantes, inclusive, tinham que coletar uma amostra de toda a alimentação e bebida, fazer um diário informando todas as atividades físicas, horário, intensidade, tempo, para ter o entendimento de todo esse setor, né? Então, Veranópolis é reconhecida, né, mundialmente como cidade amiga do idoso, através, principalmente, com essa grande caminhada com as pesquisas da longevidade. Bacana, Diana. E um dos objetivos é que essa longevidade que existe hoje, né, possa ser ensinada e aproveitada também aos nossos jovens que estão vindo, né, e agora que consigam ter essa longevidade também. Então, isso é uma maneira da gente, então, preservar, né, esse título e as pessoas, né, que possam viver mais e com qualidade de vida. Com certeza. E, Diana, em relação a esses investimentos, porque esse instituto é um investimento e Veranópolis provavelmente vai ter muitos investimentos, inclusive, para continuar esse setor do turismo tão forte. Isso. Como está Veranópolis? Então, o Veranópolis tem buscado, né, empreendedores e empresas que queiram investir na nossa cidade e na nossa região, né? Hoje, Veranópolis é um polo industrial muito forte, né? E mesmo assim, é uma cidade em desenvolvimento constante, né? Nós temos ali uma premiação como o 3º município, né? Um dos melhores, em termos de educação, em termos de saúde, né? E renda, né? Então, nós estamos num momento em que Veranópolis está sendo reconhecido pelo seu crescimento, né, Nicanor? Pelo crescimento e distribuição de renda, né? Isso aí, e pela qualidade de vida que hoje nós temos, então, os nossos municípios têm em Veranópolis. Ótimo. Então, pessoal, em relação aos... Vou até questionar, então, agora o professor Nicanor. Vou pedir para o professor Nicanor, se puderes falar um pouquinho para nós sobre a importância desse investimento, como já vem falando a Diana, que eles vão ser feitos, que são importantes, e a visão do senhor em relação a isso. Bem, os investimentos na área turística, e se for específico na área da longevidade, eles têm retorno. Só que o retorno é um pouco, como a hotelaria, tudo, ele é um pouco mais lento do que o retorno normal, né? Então, eu participei de uma reunião com um empresário da construção civil e ele disse, mas é muito tempo esperar até acontecer, porque a Europa, ela faz investimentos pensando de 20 a 50 anos adiante. E nós fazemos investimento pensando neste ano aqui até 5 anos e exageradamente até 10. Então, há esta cultura, né, vamos dizer, do retorno mais imediato, né? Agora, cabem, né, acho que tem alternativas e talvez até com alguns subsídios governamentais, tem muita coisa para fazer para o idoso. Por exemplo, casas, apartamentos, condomínios, muita coisa a fazer. E uma coisa que antes se falou e que eu lembro com mais ênfase é muitas famílias que passaram por Veranópolis profissionalmente, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Receita, disso, daquilo, voltam para morar em Veranópolis. Moraram em 15, 20 municípios, porque a vida é nômade. Claro. Mas eles voltam para morar em Veranópolis. Eu acho que isso é um atestado. É um atestado de viver bem em Veranópolis. Tem problema? Tem. Sim. Mas nós
temos muito menos do que nos outros locais. Mas é a valorização do lugar, né? Então, existem lugares, outros lugares bonitos, bons, existem. Mas quer dizer, poxa, algo faz com que essas pessoas voltem e fiquem, né? Exatamente. E se nós pensarmos agora no grupo regional, que foi falado aí, né? Dos nossos caminhos aí com águas termais, Vila Flores e Nova Prata, os vinhos, etc. Nós temos um ambiente propício para desenvolver o turismo, que não é aquele turismo de vir, vai jogar, vai na boate, não sei o quê, e depois vai embora e não conhece nada. Não. O nosso turismo é para permanência, para vivências. Eu acho que esse é o nosso grande lance. E o que está acontecendo, por exemplo, na praia, que quase ninguém ia morar na praia, hoje a migração é muito grande. Até porque muitas famílias de Caxias, de Porto Alegre, falando das duas cidades polo, elas têm já casa na praia. Mas isso, com o tempo, nós podemos e devemos transformar isso em coisas para a serra. Né? Até porque tem gente que tem dinheiro. Tem gente que não tem, mas tem gente que tem. E que pode vir para a serra e gostar mais da nossa serra. Eu acho que são oportunidades. Tem que aproveitar. É isso aí. Vou pedir agora as últimas considerações de todos. Pessoal, o nosso tempo, infelizmente, não é tão longo, teríamos muito mais para falar. Mas, Gisele, gostaria das tuas considerações, né, as últimas, para que a gente possa finalizar sobre o turismo de Veranópolis. Então, na verdade, a gente deixa o convite, né, para quem não conhece, não só para quem é de longe, mas quem é daqui da nossa região, né? A gente tem vários municípios nos assistindo. Realmente é conhecer a nossa região, aproveitar esse momento, né? E que a gente fala muito em consumo local, né? Então, conhecer o seu município, passear no seu município, passear na região, conhecer as histórias, né? A gente aprende histórias, mas ir lá, vivenciar, né? Incentivar o nosso turismo local, né? Aproveitar esse momento, né? Como a gente falou, são locais que não tem tanta aglomeração, né? Então acho que esse é o grande momento para a gente aproveitar a nossa região. Fica o convite então para todos virem para Veranópolis, conhecer o nosso município e aproveitar aí a toda a região. É isso aí, até na realidade o pessoal da produção ficou colocando algumas cartazes das antigas FEMAÇãs e tudo mais, né, para mostrar que Veranópolis tem muito mais. Claro que vamos aguardar assim que passar a pandemia também para novos eventos, né, coisas grandes para que aconteçam, né, porque realmente, primeiramente, é muito importante que quem é da cidade conheça a sua cidade, primeiramente. Após, a região precisa conhecer. E depois a gente convida o pessoal para que venha, né? Então, um incentivo que nesse momento o turismo interno precisa acontecer. Né? Exatamente. É isso aí. Diana, como secretária de Turismo de Veranópolis, então, tuas últimas considerações no dia de hoje. Laura, então, quero agradecer, né, essa oportunidade que nos trouxe aqui hoje para falarmos sobre os 123 anos de Veranópolis. Quero deixar meu carinho a toda a comunidade veranense e parabenizá-los, porque essa cidade não se construiu sozinha, né? Foi com o trabalho de cada morador, foi com o investimento de cada empresa, do comércio local. Então, nossos parabéns a Veranópolis, uma cidade que todo mundo, quem vive em Veranópolis, vive lá porque gosta muito de Veranópolis, se sente acolhido pelas pessoas que iniciaram, né, toda essa caminhada que se tem hoje, esses 123 anos. Então, parabéns aos moradores de Veranópolis, comemorem esses 123 anos com muito orgulho pela cidade que hoje a gente tem e a gente vive lá. Então, parabéns a Veranópolis, muito obrigada pelo convite. E Veranópolis estará sempre com as portas abertas para receber os turistas. Venham conhecer nossa cidade, conheçam nossa região, porque como a Gisele falou, né, é muito importante que a gente conheça o que a gente tem na nossa cidade e na nossa região, para depois a gente poder sair e conhecer outros espaços também. É isso aí, Diana. Muito obrigada a você pelo tempo disponível aqui. E professor, então, as últimas considerações da manhã de hoje? Só lembrando, a gente tem tanta coisa para falar, claro, e acabamos não falando do restaurante Giratório. Isso aí. Hoje ele é uma grande atração para Veranópolis. Nos fins de semana é muita gente, já conversei com muitas pessoas que vêm para Veranópolis para o restaurante Giratório.
E uma coisa interessante que desta última festa eu não tenho dados, mas da festa anterior, da FEMASAN anterior, depois da FEMASAN anterior, havia aumentado 30% o fluxo de pessoas para virem ao restaurante giratório, que também é um atrativo, quer dizer, nós temos muitos atrativos. E foi bom estar aqui, conhecer vocês e ver que isso está muito legal aqui, o ambiente é muito bom e vocês fazem com competência. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Ficamos muito felizes com esse retorno, assim, de ouvir. Muito obrigada. E até, falando sobre o restaurante giratório, nós já fizemos matérias falando sobre ele. Então, procurem lá no nosso YouTube, nas nossas matérias, tem sim para você visitar os pontos turísticos de toda a nossa região. A Monalise Canali fez muito bem, várias matérias lindas de todas as cidades da nossa região, e você encontra lá, se não conhece ainda, o restaurante giratório. Então, dá uma olhadinha lá. E muito bem colocado, professor Nicanor. Pessoal, sim, nós ficamos imensamente gratos pela presença de vocês, né? Aceitaram um convite, inclusive, para falar sobre Veranópolis no seu dia, né? Então, agradeço de coração e as portas estão sempre abertas a todos. E a todos de Veranópolis que tenham ideias, que queiram mandar, nos mandem direct, mensagens, como você, né, se sentir melhor, escreva para nós que a gente está de portas abertas. E agora também para parabenizar Veranópolis, a gente quer deixar um lindo vídeo de homenagem à cidade. Um abraço a todos que vivem lá. E obrigada pela audiência de hoje a todos da nossa região. Veranópolis. Berço nacional da maçã, capital brasileira da longevidade e a terceira com a maior longevidade média do mundo. Conhecida como Princesa dos Vales, Veranópolis conta com pouco mais de 26 mil habitantes. E hoje, 15 de janeiro, completa 123 anos de emancipação político-administrativa. E novamente estamos aqui, no coração da cidade, para abraçar por meio das nossas lentes essa cidade que acolhe a todos como o coração de uma mãe. Diversos os momentos em que estivemos conectando informação às pessoas, levando a riqueza, a cultura e o carinho dos veranenses através das nossas telas. Foram momentos de alegria, de descontração, momentos culturais, momentos delicados com relação à saúde, ainda mais em tempos de pandemia, momentos de informação e decisão. O turismo veranense enchia nossas telas de beleza e cultura, histórias contadas que ficam registradas e disponíveis para quem quer que seja. O que nós vimos em Veranópolis, levamos da maneira mais bela e verdadeira para os nossos telespectadores. Nós, como Conecta Mais TV, desejamos muito sucesso, muito desenvolvimento e prosperidade para Veranópolis e seus munícipes. Parabéns, Veranópolis, pelos seus 123 anos. Estamos apenas começando.